E aí, pessoal, Kamina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje, será uma pergunta. Você é um pássaro ou um aviãozinho de papel? Calma que eu já vou explicar. Numa tradução livre, isso seria como: os pensamentos realmente são seus ou você está pensando por outras pessoas? Ou melhor, você está pensando no que realmente deve pensar? Muito se fala aqui na bolha sobre ideais, diferenças de visões e tudo mais. Mas será que esses ideais são realmente nossos ou nós estamos seguindo eles para tentar validar alguma coisa? Eu conversei com um companheiro com o Ninja Turtle, e eu pedi para que ele tentasse fazer uma postagem, vou deixar o link aí na descrição, sobre críticas que poderiam ser feitas ao waifuísmo. Já que ele é um seguidor do waifuísmo e eu sou um simpatizante. Eu não posso dizer que eu sou um waifuísta 100%, mas eu sou um belo simpatizante. E ele discorrendo lá sobre críticas que ele poderia fazer, ele chegou numa conclusão que eu também cheguei. Que um mal que pode, tô fazendo aspas com os dedos aqui, vocês não estão vendo, estar no waifuísmo, na verdade está nas pessoas que o usam de maneira errada. Eu vou fazer um vídeo remake sobre o waifuísmo. Eu já fiz um lá no passado, só que na época em que meu microfone era uma bosta. E eu ainda por cima gravei com o microfone do notebook que eu tinha. Hoje eu não tenho mais, o meu notebook me deixou, meu guerreiro teve que se aposentar. Anos e anos de serviços. O cara já tava na hora dele já. E aí eu fiquei pensando. Será que muitas vezes a gente não tá tentando seguir um ideal não porque a gente quer realmente seguir ele, não é só porque a gente acredita nele, mas na verdade é muitas vezes porque a gente quer, sei lá, validar algo dentro da gente? Eu posso dizer que eu sigo o Despertar porque a vermelhinha eu já superei há muito tempo. Que eu sigo Despertar porque eu realmente acredito nele, eu sigo porque eu quero, não porque ele me invalida alguma coisa, não porque ele me dá alguma ideia que é favorável a mim. Na verdade, muita coisa que o Despertar faz me confronta e eu tenho que dar uma mudadinha aqui e ali, revisar. Isso também é uma coisa importante, sempre revisar os seus ideais, porque vai que você está seguindo alguma coisa errada e não sabe. Mas será que a gente está seguindo isso porque quer? Ou será que é porque alguém está falando pra gente seguir? Ou porque, digamos assim, a gente só quer validar alguma coisa? Por isso, a comparação entre o pássaro e o aviãozinho de papel. O pássaro voa sozinho. O pássaro não precisa de impulso externo para voar. Ele bate as asas e é livre para voar aonde ele quiser. Um pássaro, ele voa para onde ele quiser, ele voa no tempo que ele quiser e principalmente ele pousa onde ele quiser. Não importa se o vento está contra, ele pousa onde ele quiser. Claro, também depende do porte do passarinho, né? Se for um passarinho minúsculo aí não dá, mas normalmente a maior parte dos pássaros consegue, mesmo com vento contra, dependendo do vento, se ele realmente for muito forte aí não dá, mas com vento contra normal ainda assim eles conseguem ir para onde eles querem. Eles são verdadeiramente livres e seguidores do princípio de voar. Agora, um aviãozinho de papel, ele não decide para onde ele voa. Ele não decide quando voa, ele não decide para onde ele voa, ele não voa com tempo contrário a ele e principalmente, ele não pousa onde ele quiser. E não é pelo fato de que mas o aviãozinho de papel não é um ser vivo. O aviãozinho de papel não é um ser vivo. Sim, é verdade, mas não significa que o princípio de voar que ele tenha não é o mesmo. E isso também é um ponto importante. Você tá indo porque você quer, você acredita de verdade, sem tentar validar nada, mas você acredita de verdade, ou é porque alguém lançou você e você só tá seguindo a onda? No vento contrário você dá a volta, faz as piruetas e os caramba quatro pra pousar no lugar errado. Eu já tive que fazer isso.
mais de uma vez. Eu reviso meus ideais todos os dias. Se eu encontro algum erro, eu vou usar de confronto para ver se está realmente errado. Se tiver errado, eu mudo, mas se tiver certo, aquilo se torna mais forte. Porque o verdadeiro ideal não é aquele que é imbatível, porque um ideal imbatível é um ideal fraco. Porque um ideal só é imbatível até que ele encontre outro ideal maior que ele. O ideal, por assim dizer, é aquele que passou por múltiplos confrontos e se provou forte nisso. E em qualquer errinho que era mostrado e apresentado, quando realmente comprovado que que aquilo ia dar ruim, esse ideal vai lá e conserta isso, mas não deixa de ser o que ele já foi um dia. Uma coisa que eu digo muito é que muito pessoal dos Caveiras Negras, porque eu às vezes fico pensando o que foi que a Black se tornou hoje em dia, porque eu sou do tempo em que a Black a gente tinha pé no chão, no tempo em que até mesmo a ideia de determinismos era negada na Black. Isso veio mais dos Estados Unidos, que também por razões iguais acabou perdendo para lá. Quem não sabe, a vermelhinha lá nos Estados Unidos é a manda-chuva, e ela derrotou a Black de lá, tanto que a Black de lá teve que se adequar à vermelhinha de lá. E aqui isso veio muito pro Brasil, já que, como a gente já fala, tudo aqui no Brasil chega atrasado. Só que aqui é um mundo à parte, então possibilidades de futuro são praticamente infinitas. Mas muitas vezes o pessoal dos Caveiras Negras não seguem a Black por necessariamente acreditarem nela. Assim como muitos dos Diabos Vermelhos não seguem a Vermelhinha necessariamente porque acreditam nela. Muitas vezes eles querem validar algum pensamento, querem validar alguma forma de agir deles. Muitos tentaram usar a Vermelhinha para tentar validar os seus comportamentos obscenos, tentar validar os seus comportamentos errôneos. Tanto é que esses caras levaram um pé de rodo, apesar de que eles ainda estão por aí. Só que no caso, a diferença crucial no caso dos Diabos Vermelhos e dos Caveiras Negras foi: os que usavam nos Diabos Vermelhos, usavam a Vermelhinha, eles usavam para validar pensamentos de estacionar. Não, melhor dizendo, eles utilizavam esses pensamentos para agirem em libertinagem e irem para omnidireções que nem eu consegui contar. Já os Caveiras Negras, a maioria não segue porque acredita de verdade. Eles podem até tentar juntar as peças, mas no fundo eles não acreditam de verdade. Tanto que você pode ver que muito do pessoal da Black, não digo todos, porque realmente tem uns lá que realmente ainda tem um pé no chão e tentam provar a todo custo que falam, porque realmente acreditam, mas a maioria ali não faz porque acredita, mas sim porque quer validar o seu estado. Como eu falei antes, os Diabos Vermelhos validavam para serem libertinos ou para seguirem omnidireções, simplesmente pensando com o próprio bico. No caso dos Caveiras Negras, foi no oposto. Foi para gerar inatividade. Eu posso criticar ambos nesse sentido porque eu já passei da Red e da Black há muito tempo. Sou do tempo ainda em que o Raccoon ainda estava aqui. Sou do tempo que o Dom Sandro ainda tinha os seus 60 mil inscritos. Eu não cheguei tão cedo, mas também não cheguei tão tarde. Deu para aproveitar bastante do tempo com o padrinho. Bons tempos. Não faz nem quase um ano que o padrinho foi se aposentar e já parece que faz meio milênio que ele deixou a gente.
Se pá que ele não deixou a gente, ele deixou o seu legado e principalmente deixou seus ensinamentos guardados pra gente repostar aí quando quiser. Olha só que benção. Mas voltando ao assunto, quando eu vejo esses caras falando, a impressão que me dá é que eles muito mais estão tentando se convencer, e isso vale pros dois, tanto pro pessoal que faz pra ir pra qualquer lugar, assim, no próprio bico, ou pros que só querem inatividade mesmo, continuar girando em círculos, porque ficar parado e girar em círculos é a mesma bosta, no sentido geral da coisa, é a mesma bosta. Mas eles fazem, falam e acontecem, muitas vezes, na verdade, praticamente quase a maioria esmagadora das vezes, não é para convencer outros, porque os outros vêm porque é paridade de ideias. Chega um conecta no outro, que conecta no outro e vai crescendo. Mas não é porque eles realmente acreditam, é só paridade de ideias mesmo. E eles fazem e acontecem para tentar... É quase como mentir para si mesmo, é quase. Porque eles não estão tentando mentir para si mesmos, eles estão tentando se convencer. Porque assim eles validam N coisas, como não precisar crescer, não precisar dar o seu melhor. Teve gente que já me disse que, sobre aquele idiota, que, não, ele ensina a gente a se autodesenvolver, fazer acontecer, tal. Não, ele não faz isso. Porque aqui não é o Partoba pra gente aprender a subir pra baixo. Ou descer pra cima. Não há como isso funcionar. Eu mesmo sou uma pessoa que, sinceramente, na sinceridade, raramente eu conto as minhas experiências de vida, de vivência, porque se eu contasse como as coisas rolam aqui na minha cidade, vocês iam pensar duas coisas. Uma, ou eu tô mentindo, e duas, eu sou um alienígena. Porque aqui na minha cidade, por incrível que pareça, homens e mulheres convivem bem. A média da cidade é boa, é uma cidade relativamente grande, no sentido de que a gente só tem 300 mil habitantes. Mas a gente ainda tem aquela cara de cidade pequena. Só agora que a cidade está crescendo de verdade mesmo. As pessoas são simples. A vida aqui é uma vida, digamos assim, não digo monótona, mas tem o seu padrãozinho. A gente é uma cidade portuária, a gente acaba recebendo muita gente de fora. Alguns cruzeiros passam aqui. Não sei porquê, mas eles passam. E é o maior auê quando eles vêm pra cá. A cidade também é relativamente alta, no sentido que dificilmente eu encontro uma pessoa com menos de 1,75 aqui. Até mesmo as mulheres são altas aqui. Facilmente você encontra uma mulher de 1,82, 1,80 aqui. Eu sou um cara que tem 1,92 e tem uma mina que é da minha altura. Eu acho que vocês estão pensando que eu tô mentindo, né? Acredito, eu também queria achar isso. Mas aqui é uma, digamos assim, uma cidade relativamente pacífica. E eu cresci também num ambiente onde homens e mulheres era um ambiente pacífico. E por incrível que pareça, não só homens e mulheres de um modo tradicional, mas também no sentido de que aqui o progresso deu certo. Durante muito tempo, meu pai e minha mãe trabalharam juntos, construíram essa casa juntos. Mais de uma, no caso, né, porque a gente teve que se mudar mais de uma vez. Mas ambos construíram um patrimônio juntos. Ambos criaram uma família, eu e meu irmão, relativamente bem. Claro que teve seus altos e baixos. Afinal, ninguém é perfeito. Mas eu tive, digamos assim, uma família... Na verdade eu não tive, eu tenho. Porque eles ainda estão aqui. Mas eu tenho uma família relativamente, digamos assim... Posso dizer feliz e principalmente uma família estável. Não sei vocês, quem aqui não teve essa benéfice, por favor, se prontifique a comentar, porque eu quero também entender isso. Mas aqui foi um ambiente, digamos assim... Vocês chamariam praticamente de ou alienígena ou exceção. Ai, Camila, por que você tá falando todas essas coisas? O que tem a ver com os nossos pensamentos? Simples. Eu poderia ter pensamentos completamente tradicionais, já que a minha realidade é diferente da maioria. Só que eu sempre aprendi desde pequeno com os meus pais
de que a minha realidade não é a realidade dos outros, a minha forma de ver o mundo não é a dos outros. E que tem muitas vezes as pessoas não veem o mundo do jeito que querem, mas do jeito que precisam para validar algo dentro delas. Eu falei no vídeo anterior que vocês iam ouvir muita coisa que meu pai e minha mãe falaram pra mim. Acredite, tem muito ainda. Mas aí é que tá. Voltando à pergunta, você aí, você, faça essa reflexão consigo mesmo. Você é um pássaro ou você é um aviãozinho de papel? Você tá voando porque você quer? Você tá seguindo as coisas porque você quer? Ou você só tá voando porque alguém jogou você assim, ou porque você se jogou assim? Pense nisso. Muitas das vezes, a gente acaba seguindo coisas que é porque, digamos assim, massageia o nosso ego. Não digo o ego, porque o ego é a coisa mais importante que tem que ter na vida de um ser humano. Um ser humano sem ego não é nada. É pior que bicho. Eles, digamos assim, eles amanciam a nossa soberba. E principalmente aquilo que nos agrada, porque é muito fácil ouvir aquilo que nos agrada. Quero ouvir aquilo que não nos agrada. E principalmente, é muito mais fácil seguir aquilo que é conivente a nós. Eu bem que poderia estar do lado dos tradicionais, mas como eu vejo que a realidade tá uma bosta, que apesar da minha cidade aqui tá tranquilo, as coisas por aí não são a mesma daqui, eu sei que eu tenho que pensar mais amplamente. E é isso que eu pergunto. Você está pensando amplamente? Você é um passarinho? No caso, você é um pássaro ou você é um aviãozinho de papel? Aqui é o Caminho da Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima. E vejam se vocês estão inscritos, porque o YouTube está sempre armando uma pra mim.